sexta-feira e a partir de agora, à sexta-feira, juntamos os três. Sexta-feira a 3. Sou eu, Luís Sobral, António Tadeia, José Coceiro. Eu começo por explicar porque é que acho que isto é uma boa ideia, admitindo que é uma boa ideia. Eu costumo ouvir podcasts e achei que ainda não havia nenhum que pudesse tratar dos temas que eu imagino que nós os três juntos possamos tratar. Se vamos conseguir fazê-lo bem ou mal, isso mais do que nós, depois quem ouve dirá se está a correr bem ou se está a correr mal, mas a minha ideia de participar num podcast destes e de montar uma conversa a três destas é essa. Não sei qual é a tua, António? Não, a minha ideia é um bocado essa também, é um bocado de transpor para aqui, para o espaço mediático, aquelas conversas que nós tínhamos de vez em quando tu ainda tinhas responsabilidades na Federação Portuguesa de Futebol e em que estávamos sempre em desacordo, ou pelo menos quase sempre. E estando quase sempre em desacordo, é isso, estando quase sempre em desacordo, eu acho que eu sou daqueles que pensa que nós do desacordo é que crescemos e, portanto, estamos aqui para discordar em tudo e mais alguma coisa, sendo que à conversa adicionamos o José Coceiro, que traz uma série de, como diria o nosso querido Roberto Martínez, uma série de valências novas a estas conversas que passam a ser a três, não é, Zé? Eu aceitei este vosso desafio porque acho extremamente interessante conversar, discutir com pessoas que têm percursos diferentes. Nós temos uma coisa em comum, gostamos de desporto, gostamos de futebol, acho que dentro do desporto é o futebol aquilo que nos une, aliás é a base aqui deste podcast, mas temos de facto carreiras diferentes e isso é para mim um motivo sempre de desafio. Portanto, isto é um challenge que eu quero viver, que é ter percursos diferentes, termos muitas vezes opiniões diferentes. Com o Luís discordava mais abertamente, mas também concordava em muitas coisas, há muitas coisas que foram comuns. Quando te ouço e quando te leio, há coisas que eu concordo, há coisas que eu discordo. Portanto, acho que é interessante haver esta diversidade e muito interessante, que é uma coisa que não é muito comum, é nós podemos assumir as nossas divergências, mas continuarmos a ter uma postura que é aquela postura que nós queremos para o desporto, é termos respeito uns pelos outros e termos respeito pelas opiniões uns dos outros. Portanto, eu espero também, como disse o Luís, que corra bem, mas quem nos vai avaliar é quem nos ouve e, portanto, quem nos ouvir, logo veremos. Como é que isto vai funcionar? Portanto, a nossa ideia, pelo menos de início, depois se calhar vamos mudar, a ideia é algum de nós escolhe um tema, que em princípio é um tema vou-lhe chamar um tema de fundo, não sei se é a expressão certa, mas é um tema que vai ocupar grande parte da conversa. Em princípio, os episódios terão 45 minutos e depois desse tema de fundo, que poderá ocupar 25, 30, dependendo aqui da discussão entre nós, cada um de nós depois tem um tema mais pequeno. A ideia é que mesmo os temas de fundo, de alguma maneira, partam da atualidade. Eu comecei a escrever, ou recomecei a escrever, portanto, há 6 meses depois de ter saído da Federação, e numa plataforma que eu não conhecia através do António. Portanto, a minha ideia de escrever era não escrever as coisas que o António já escreve bem, portanto, para isso ele já está a escrever, portanto, ir à procura de outras coisas, que no início era o que me apetecia, portanto, era quase um bocado como o diário, mas isso acho que não tem grande interesse para as pessoas e agora está a começar a ser procurar temas, estudá-los com alguma profundidade e depois escrever. E mais ou menos relacionados com a atualidade. Um dos temas sobre o qual eu escrevi algumas coisas nos últimos tempos foi sobre o mercado. Não sobre se o Benfica fez bem buscar um lateral, ou o Porto, ou o Sporting, embora acho que isso também seja, obviamente, um tema, e sobretudo é um tema que interessa muito às pessoas, mas de um ponto de vista mais geral. Há várias maneiras de olhar para o mercado. Quem estiver interessado é ir ao Substack, pesquisar com o meu nome e vai encontrar. Hoje, o que eu propunha que nós discutíssemos, conversássemos, refletíssemos sobre é a inexistência de um mercado em Portugal. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós olharmos para o que foi este mercado de verão, nós vemos que praticamente não há transferências entre as equipas portuguesas. Eu fiz aqui uma lista num dos artigos que publiquei. O Sporting foi buscar um jogador chamado Alisson na União de Leiria, o Benfica não foi buscar ninguém em lado nenhum.
o Porto foi buscar o João Costa ao Estrela da Amadora e o Braga foi buscar o Leonardo Lelo ao Casa Pio, que só em si eu acho que podia dar um programa, e o Fran Navarro ao Porto. Portanto, os grandes, eu sei que isto não é a regra, vocês já estão a pensar seguramente que recentemente... Deixa-me só, eu não sei se isto pode funcionar com interrupções. Pode e deve. Que eu, por acaso, também olhei para essa lista e não tinha o Alisson no Sporting por uma razão muito simples. O negócio foi feito com o clube brasileiro a quem pertencia o passe do Alisson. Ele estava no Leiria emprestado. Certo, mas eu assumi... Da mesma maneira que o Leonardo Lelo foi a custo zero do Casa Pia. Portanto, não houve mudança de dinheiro de mãos. Sim, o Lelo eu acho que é outra conversa, se calhar para um dia destes. O Lelo em si, para mim, é um programa. Depois posso explicar porquê. Depois, ao mesmo tempo, também não percebo muito bem, ou se calhar percebo, mas era para nós discutirmos, porque é que os clubes do quarto para baixo, portanto, do Braga para baixo, aceitando nós que hoje em dia há 3+1 e depois há o resto, sendo que o resto também não é todo igual, mas pronto, aqui para efeitos de conversa, porque é que os outros clubes não vão buscar mais cedo ou não vão buscar mesmo os jogadores à formação destes 4? Porque é que isso não acontece mais vezes e porque é que não acontece mais cedo? Portanto, no fundo, estes eram os dois grandes temas que eu depois tentei resumir em três perguntas, que estou aqui a olhar para o lado do iPad para as ler exatamente como eu descrevi. Pergunta 1 é por que razão os clubes grandes compram tão pouco aos outros clubes portugueses? E eu ponho pouco porque, num passado mais ou menos recente, houve algumas transferências de Famalicão, do Santa Clara, até do Mafra. Portanto, alguma coisa existe, mas não é um mercado. Portanto, são coisas episódicas. Por que razão os jogadores que os grandes formam e não aproveitam, demoram tanto tempo a chegar à Liga Betclic quando chegam? E depois, esta pergunta, eu imagino que o Zé se vai já sentar de várias maneiras na cadeira. Os clubes grandes têm grande parte dos jogadores que vão às seleções de formação e nos seus quadros está muito talento que pode, às vezes, ter pouco espaço para progredir. Esta concentração em 4 ou 5 academias, chamei academia, nem todas são, mas pronto, 4 ou 5 clubes, é boa ou má? Se for má, o que é que se pode fazer para melhorar? Portanto, resumindo, e passando a bola depois para vocês, porque é que não existe um mercado em Portugal, sendo que na Bélgica, na Holanda, na França, que são os 3 países que eu acordo mais ou menos todos os dias de manhã a pensar neles, porque são os países que nos interessam, são os países com quem nós vamos discutir, já estamos a discutir, e vamos discutir nos próximos anos qual é a nossa vida na Europa, e a nossa vida na Europa, como nós todos sabemos, é muito relevante para definir qual é a nossa vida depois em cada um dos clubes em Portugal, não só os com as competições europeias, mas também os outros. Portanto, aí existe um mercado, e num outro artigo que eu escrevi, que é fácil ver, nós percebemos que alguns clubes belgas, eles têm sistematicamente lucros, não estou a falar de lucros do ano, estou a falar de lucros quando vês a diferença entre o que recebes e o que gastas em transferências. Portanto, eles são máquinas que não são pequeninas, não são máquinas inglesas ou alemãs, não são da Siemens, não são daquelas máquinas espetaculares, mas são máquinas, ainda assim, de fazer e vender jogadores. E para eles parece que não é preciso estar na Liga dos Campeões, nas competições europeias sempre, para eles conseguirem ter produto que os outros mercados maiores entendem como fiável e compram. Portanto, resumindo, é isto, porque é que nós não olhamos nós clubes, portanto, nós Portugal, olhamos para isto desta maneira, porque é que em vez de ir buscar um jogador de X ao estrangeiro, não vamos buscar ali ao clube ao lado? Será que não existe esse jogador? Não sei, António, José, quer agarrar a seguir? Eu prevejo que vou ser mais breve do que o Zé, se calhar ataco já eu. Em relação à tua primeira pergunta, e ajuda-me, por que razão é que não há mais, basicamente, por que razão é que não há mais transferências entre clubes em Portugal? Não há mercado interno, sim, basicamente. Esse é um problema que tem décadas, e é um problema que tem décadas, basicamente, creio eu, por várias razões, e uma das razões evidentes é porque não há dinheiro. Não é? A maior parte dos clubes não tem dinheiro para pagar por transferências. Portanto, do que estaríamos aqui a falar era basicamente por que razão é que os grandes clubes em Portugal não se abastecem mais nos pequenos clubes em Portugal.
E aqui eu acho que, e esta não é uma questão que seja só nossa, e falou-se muito no verão em Portugal daquilo a que os observadores chamaram a chamada taxa Premier League, que é um jogador que um clube em Inglaterra queira contratar a outro clube em Inglaterra vai sempre mais caro, porque já está habituado à Premier League, e, portanto, mais caro do que um jogador contratado num campeonato periférico como é o nosso. E disto falou-se muito da perspectiva de quem está em baixo, que é, mas porque é que os nossos clubes, quando vendem para a Premier League, não conseguem, porque é que o Sporting não conseguiu mais dinheiro pelo Gyökeres, ou com mais facilidade, quando depois os clubes ingleses andam a bater muito mais dinheiro por jogadores que nós olhamos e vemos que não têm a mesma capacidade. É precisamente porque o mercado interno, e eu não sei explicar qual é a razão, mas o mercado interno geralmente é sempre mais caro. Ora, quando juntas o facto do mercado interno ser mais caro com o facto de a maior parte dos clubes não ter dinheiro, porque a maior parte... Eu fiz aqui e isto foi uma compilação feita através do Transfermarkt, em que dos 18 clubes da Liga Portuguesa, nós só tivemos, enfim, o Rio Ave quase que chegou aos 5 milhões investidos no mercado, o Vitória Sport Clube também... perdão, aqui estamos a falar, sim, quase que chegou também aos 5 milhões, e depois só o Sporting Clube Braga, Porto, Benfica e Sporting é que chegaram e ultrapassaram largamente esses 5 milhões. Os outros clubes estão abaixo de 5 milhões de investimento global. Portanto, o nosso mercado é um mercado que tem, em termos de investimento global, já está quase a aproximar-se das últimas das Big Five, e nem tenho de cor, mas tenho ideia que andamos ali muito a par, este ano andamos muito a par com a Série A italiana, por exemplo, mas de qualquer modo são basicamente transferências que são feitas do estrangeiro, e basicamente são transferências feitas por 4 clubes, os outros não fazem. Agora depois, porque é que não há transferências entre clubes? E eu aqui transferências a mover dinheiro entre clubes, tinha aqui o Fran Navarro, o Wendel, o Blanco, o Tiago Balieiro, o Pablo, nem percebo a minha letra, o Pablo, que foi para o Famalicão, e o Chucho Ramírez, não tenho mais. E isto significa o quê? Que também, de qualquer modo, primeiro, há alguma precariedade na forma como os clubes fazem contratos, e já não há tanta como chegou a haver. Houve anos, quando nós começámos a trabalhar, em que geralmente os contratos eram de um ano, e ao fim do ano os clubes mudavam todos, os jogadores mudavam todos de clube. Mas ainda tens isso muito, sem querer tirar a palavra. Sim, sobretudo nos escalões mais baixos, não é? Desses clubes, eu nem estava a falar tanto desse mercado, porque imagino, mas o que eu sinto, tentando olhar neste mercado com alguma atenção, o que eu sinto é, eles só vão buscar os jogadores que estão em fim de contrato. Portanto, todos os anos eles tentam ir buscar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 jogadores em fim de contrato, e tentam que um deles funcione. E se um deles funcionar, eles vão vendê-lo por 2 ou 3. Tiveste o exemplo do Casa Pia, que fez uma venda que é à volta dos 3 milhões. E, portanto, isso para o Casa Pia foi excelente. O que é preciso fazer? Deixar sair os que já se viu que não vão dar, pela idade, ou pelo contexto, ou pela qualidade, ou pelo que for, e ir buscar outra vez uma remessa dos jogadores para ver se funciona. Porque tu precisas sempre, nesses clubes, e vou-me calar já para dar a palavra ao Zé, tu começas sempre deficitário, porque as tuas contas nunca batem certo, e portanto tu precisas sempre de fazer a 1, 2 anos, a capacidade do investidor, precisas sempre de fazer algum dinheiro em jogadores, portanto tens sempre que acertar algum desses. Deixa-me só introduzir, antes do Zé falar, uma coisa, que é, basta ver, pronto, não há dinheiro, o dinheiro é mal distribuído, a maior parte dos clubes não tem dinheiro, e eu acho que isso é a chave. Mas depois, isso também os leva a comportamentos, como, por exemplo, os comportamentos que estamos a ver do Vitória Sport Clube. Quanto é que teria valido o Tomás Handel se tivesse sido transferido para um Futebol Clube Porto, um Sporting ou um Benfica, em vez de ter ido para o Estrela Vermelha, em que foi, enfim, aquilo nem é em saldos, aquilo é dado quase. Zé. Bem, Diz tudo de uma vez. A primeira questão é nós comparamos sempre a países que são nossos concorrentes, mas nós temos um mercado interno que é um mercado sui generis na Europa e não só. Nós temos 3 concorrentes que têm 90 e poucos % da massa adepta. Portanto, isto não acontece em mais lado nenhum. O principal clube tem mais, provavelmente, 40%
à volta de 40% do mercado interno. Ninguém tem, nem o Real Madrid tem, nem o Man United tem, nem a Juventus tem, ninguém tem. Portanto, nós temos um mercado interno, de facto, muito vigente. Não vou agora classificar e avaliá-lo, mas é este o nosso mercado interno. Nos últimos anos, o único concorrente, o único clube, a Sociedade Anónima Desportiva, que conseguiu dar um salto foi o Sporting de Braga, já vocês aqui já referiram esse nível, ou seja, de aproximação, ou de maior aproximação aos três maiores clubes. E é daqui que nós temos que partir. É de um mercado interno completamente desequilibrado. E isso vê-se também na questão dos direitos televisivos, se fôssemos discutir essa questão da distribuição de receitas, etc., vê-se a vários níveis. Portanto, e este é um ponto que eu, por exemplo, tenho sempre discordado em relação à Liga e tenho uma visão diferente. Porque partem sempre da questão da venda. Quanto é que se vende, ou por quanto é que se vendem os direitos, ou por quanto é que se vende o jogador. E eu acho que nós devemos partir do produto que nós temos. Qual é a qualidade do produto que nós temos? O produto é que nós temos para oferecer. Neste caso, o jogador. Claro que depois isso transfere-se para a competição, mas isso é uma outra questão, não é o tema agora. O tema está no jogador. Mas tu achas que os nossos jogadores não são tão bons? Não, acho que os nossos jogadores têm potencial e já se mostraram isso. Eu já lá vou. O que acontece é que os nossos jogadores, como todos os jogadores no mundo, têm várias etapas de desenvolvimento. E há um momento em que eles têm que jogar na Primeira Liga. Porque jogar na Primeira Liga em Portugal é diferente, com todo o respeito, de jogar na segunda Liga ou jogar na equipa B. A intensidade do jogo é outra, o jogo é outra, a pressão é outra, portanto, é um jogo completamente diferente. E eles precisam de lá estar. Mas se ao mesmo tempo que nós temos esses 5 clubes que o Luís frisou em relação à questão da formação, não é? Que são de facto os 5 clubes que mais alimentam as seleções nacionais. Benfica, Sporting, Porto, Braga e Vitória de Guimarães. É verdade. Mas se ao mesmo tempo nós temos uma política de empréstimos na Liga, que dizemos que cada um dos clubes só pode emprestar um jogador para um clube adversário, nós estamos a fazer com que muitos desses jogadores não tenham espaço de jogar na Primeira Liga. E eu tenho essa experiência como treinador, de buscar vários jogadores às academias de qualquer um deles, nomeadamente dos grandes, e de eles em pouco tempo terem conseguido, digamos, dar o salto, serem potenciados, porque eles de facto têm talento. José, deixa-me só introduzir aqui, enquanto estás a falar nisso, só dar um exemplo que eu acho que vai muito ao encontro do que estás a dizer. Na época passada tivemos o Chico Lamba, que era um jogador que eu acho que nós vimos muitas vezes a jogar na Liga Revelação, equipa B de Sporting, equipa B de Sporting, portanto, na Liga 3, nem sempre muito firme, mas que de repente vai para o Aroca. Creio que o acordo era 50-50, portanto, uma partilha de passe, e num ano ele joga e é vendido por 6 ou 8. Não é preciso meditar sobre isso, que é assim, é verdade que os clubes mais pequenos não têm dinheiro para comprar os jogadores. Então, a nossa política tem que ser diferente. E nós temos que pensar como um todo, ou seja, eu acho que a Liga, e aqui não estou a falar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a Liga no seu todo, tem que pensar de forma diferente e tem que ter regras diferentes, não tem que copiar o que se passa na Bélgica, ou o que se passa em França, ou o que se passa noutro país, ou nos Países Baixos. Países Baixos e Bélgica são aqueles que são mais comparáveis, até pela dimensão do país, apesar da Holanda ter mais população do que nós, mas a Bélgica não, é exatamente ao nosso. E criar o quê? Criar uma cadeia de valor, coletivo, perceber-se que toda a gente tem a ganhar, e aí os clubes pequenos também ganham. Outra questão que vocês levantaram foi a questão das equipas grandes e das equipas grandes não comprarem às equipas pequenas. Zé, desculpa lá, antes de avançar, deixa-me só, porque eu não percebi a ligação de uma coisa de que falaste. Falaste aí da limitação de só se poder emprestar um jogador a cada clube. Quando falas em não aceitar as regras que são utilizadas noutro sítio, falas, por exemplo, em acabar com essa limitação? É porque se é isso, eu acho que é mais perigoso do que outra coisa, não só... Não. Okay. Tu podes ter 3 jogadores, podes ter 2, 3 jogadores, podes ter 3, mas porquê um? Ou seja... Eu acho que quanto menos melhor, não só... Isso é como dares a comida ao mendigo ou ensiná-lo a pescar. Eu peço desculpa, não, porque nós partimos da desconfiança. Nós partimos da desconfiança de que um jogador de um clube grande
mas estou eu a falar. É isso que está na base das decisões. Nós partimos do pressuposto que um jogador que vem de um clube grande e vai jogar para um clube mais pequeno, ou menos grande, como quiserem, ele, quando jogar contra o clube grande, não vai ter a mesma atitude. Ou então não pode jogar porque está emprestado. Não há nada disso. E eu tenho vários exemplos de jogadores que vêm de clubes de maior dimensão, que jogaram comigo e ganharam esses clubes. O campeonato ganharam os clubes e estavam emprestados pelo clube. Acho que o António nem estava a pensar profissionais. Não estava a pensar nisso. Isso não é o meu comprimento de onda. Eu também sou a favor, acho que os emprestados deviam poder jogar contra a casa-mãe. Pronto. Mas o que eu estou a dizer tu tens que ter... porque o teu mercado da Primeira Liga é um mercado completamente diferente. Ou seja, tu onde tens o crescimento final dos jogadores é quando eles podem jogar na Primeira Liga, não é quando eles estão a jogar, com todo o respeito. A Segunda Liga é altamente competitiva. Ganhas 3 jogos, estás na frente da Liga, perdes 3 jogos, estás na parte de baixo da Liga. Eu sei, é uma competição muito, muito competitiva, mas tem uma intensidade muito diferente da Primeira Liga em termos de desenvolvimento de jogadores quando chegam a determinadas idades. Eu não estou a dizer que são todos os jogadores com 17 anos. Deixa-me só... A posição do António, que eu acabei por não perceber em relação aos empréstimos. Eu explico. É que eu sou a favor da limitação de empréstimos, porque acho que... Eu também sou a favor de poder haver uma limitação, mas não a que existe. Pronto. E sou a favor de outra coisa, que é da limitação do número de inscrições. Porque eu acho que... Existe, mas na verdade não existe, porque depois, se tiveres equipas B, acabas por poder pôr muitos jogadores. Pronto, mas a questão é, em vez de... e o caso do Chico Lamba, de que falaram, é um bom exemplo, porque o Chico Lamba, para jogar no Aroca, teve que se desvincular do Sporting. O Sporting terá ficado com, creio que era 50-50, a distribuição do passe. Sim. Mas aí está. Há um valor para o Aroca que não é só o poder utilizar o jogador. Eles estão também a investir no contrato não tem que ser feito assim, António. Tu pode ser empréstimo, como pode ser cedência definitiva com interesses económicos. Pronto, esquece que é empréstimo. Mas dessa parte... Desculpa, não... Mas isso é o formalismo de fazer as coisas. Isso é o formalismo de fazer as coisas. Esquece que é empréstimo. Sim, é cedido e ficas com interesses económicos. Este mercado, isto por um lado. Por outro lado, deixem-me só concluir. Por outro lado, há uma coisa importante que tem a ver com a política desportiva dos maiores clubes. E eu vou-vos dar 2 exemplos de situações em que a política desportiva se baseou em pensar mais ou menos assim. Os jogadores do nosso mercado interno, quando chegam a um clube desta dimensão, chegaram ao seu ponto mais alto de carreira. E nós não nos podemos esquecer que o ponto mais alto de carreira no nosso mercado interno são os grandes, claramente, não é? Agora o Braga também, são os grandes, mas não são o ponto máximo do mercado europeu nem do mercado mundial. Digamos que os nossos maiores clubes, a este nível, digamos que são um segundo nível, porque não são o mesmo nível, com todo o respeito, do Real Madrid, do Barcelona, ou do Liverpool, ou do Arsenal, etc. Por isso é que eles vêm cá buscar jogadores. E quando nós deixamos de ir buscar os jogadores que estão cá dentro, e eu dou-te este exemplo, o exemplo do Sporting nos últimos tempos, nos últimos anos. Vejam de onde é que vêm os jogadores que fizeram diferença. Não vieram do mercado interno. Vieram, eu acho que vieram. Pedro Gonçalves veio de onde? O Garte saiu, foi de onde? O Morita veio do Santa Clara. Não é? O Central veio do Mafra. Por aí fora. Há muitos jogadores a virem do mercado interno. Não é bem assim. O Sporting de Braga também, até por outro tipo de necessidades. Mas puxem o filme atrás e vejam, há muitos anos atrás, o Porto do Mourinho. Quantos jogadores vieram do mercado interno? Do União de Leiria, por exemplo. Não foram pronto. Portanto, é preciso perceber que a política desportiva dos próprios clubes, ao mudar, também afeta tudo isto. Portanto, há aqui questões que, para mim, são muito mais amplas e que deviam ser discutidas pelos clubes, porque são interesses comuns. Criar uma cadeia de valor do jogador português, ou do jogador formado localmente, pronto, por causa das questões da União Europeia, portanto, é um jogador formado localmente, criar essa cadeia de valor, criar mecanismos para valorizar esses jogadores é do interesse de todos. E todos ganham. Ou seja, os clubes mais pequenos ganham e os clubes grandes também. Que idade é que tu achas que um jogador formado numa academia deve estar a jogar na Liga Betclic?
Eu sei que vais dizer que cada jogador é um jogador, mas não dizendo isso... Cada caso é um caso, mas é assim, o intervalo para mim é entre os 16, 17 anos, 20, 21. Pronto. Porque depois já começa a ser um bocado mais tarde. Há exceções. Eu lembro-me, já te disse isto, nós fomos buscar o João Amaral ao Pedras Rubras com 23, 24, na altura já não se pagava direitos de formação. E ele, 3 anos depois, foi o melhor jogador da Liga Polaca. Estava perdido, mas fomos por necessidade, não é? Porque havia necessidade disso. Devem chegar muito mais cedo. Ou seja, é evidente, tu repara, com que idade é que o Rui Patrício foi para a baliza do Sporting? Sim, era muito novo. Foi cedo. O Diogo teve um ano ali, pronto, que já devia estar a jogar, na minha opinião, mas não jogou, mas está a jogar. É um guarda-redes novo, deixou de ser responsável, deixou de ter... Essa questão da idade é muito subjetiva. Portanto, agora, no intervalo, para mim, 16, 17, 20, 21, há aqui um intervalo que... Nós estamos mais ou menos de acordo que tens a maior parte do talento jovem nesses 5 lugares, nesses 5 clubes. Não sei qual é a porcentagem, diz António. Não, queria introduzir aqui um dado novo para a conversa também, que tem a ver com isto, com a idade. Que e eu pensei muito nisto durante o último defeso, quando o Sporting, a equipa B do Sporting subiu da Liga 3 para a Liga 2, e comparando aquilo que era a necessidade dos jogadores do Sporting, eu até achava que a Liga 3 era mais conveniente para desenvolver uma equipa B do que a Liga 2. Porque na Liga 2 eu olhava para as equipas, sobretudo do Benfica, que era melhor do que a do Futebol Clube do Porto no ano passado. O Futebol Clube do Porto está numa fase um bocadinho de dificuldades, mas a equipa B do Benfica, que estava a jogar a Liga 2, já tinha que ter os jogadores mais velhos, mais tarimbados, alguns de 22, 23 anos, e que, de acordo com a lógica do Zé, com a qual eu sou capaz de subscrever, a gente olha para eles e percebe, não vão ser jogadores do Benfica. Podem até vir a ser jogadores de Primeira Liga, mas não vão ser jogadores do Benfica. E, no entanto, continuavam ligados ao Benfica. Portanto, uma das questões que está aí em causa é um bocado isso também. É os clubes grandes continuarem a agarrar talento até demasiado tarde. E é talento que eles já não vão, se calhar, poder aproveitar na sua equipa principal, mas que depois lhes faz falta para poderem aguentar as equipas B numa lógica de segunda liga. E digo isto, mantendo que a introdução das equipas B na segunda liga foi a melhor medida tomada no futebol português nos últimos 20, 25 anos, acho eu. Uma coisa curiosa, então deixa-me dizer-te isto. As equipas B foram introduzidas em 99, se não estou em erro. Depois acabaram. E em 2005 acabaram com elas. E nessa altura eu fui muito crítico de acabarem com as equipas B. E acabaram porque tinham custos muito elevados. E os clubes iam buscar jogadores que custavam muitas vezes as equipas B. E depois voltaram em 2012. E mesmo assim, há uma tentativa de taxar as equipas B há relativamente pouco tempo, em valores muito altos, que condicionavam muito os clubes poderem ter equipa B. E mesmo assim houve quem não tivesse equipa B dos grandes e voltasse a ter equipa B. Porque na expansão da pandemia, a Federação acabou por ajudar a que, por exemplo, um dos clubes grandes, porque é importante que o tenha, que foi o Sporting, claramente, se nos lembrarmos, em 2018 acabou com a equipa B, não é? Portanto, não foi assim há tanto tempo. Mas o Barcelona... Houve uma mudança de administração também pelo meio, não é? Sim, mas o Barcelona nunca acabou com a equipa B, mesmo jogando na terceira divisão. Nunca acabou com a equipa B. E nunca acabou com o aproveitamento dos jogadores e tem capacidade para ir contratar jogadores a outros lados. Porquê? Porque é fundamental teres uma identidade. Agora, tu estavas-me a falar um bocado do Sporting. É verdade. O Sporting jogou com jogadores mais novos e conseguiu subir. Mas colocou em causa, por exemplo, a questão do Sub-19. O Sporting, no ano passado, não foi apurado para a fase final do Sub-19. E o que era mais importante? Isso é um problema. Que eles crescessem e chegassem lá acima ou o contrário? Agora, eles chegam a este patamar, este ano jogam na segunda liga. E a seguir, alguns deles vão precisar de jogar na primeira liga. Eu direi que 2 anos na equipa B são suficientes. Mas muitos deles bastam-lhes 1 ano na equipa B. E a seguir poderem estar a jogar num patamar mais elevado.
Mas estás a pensar na perspectiva do jogador. Agora pensa na perspectiva da equipa. Precisa de se manter. É a mesma coisa. Mas é que tu, para formar, nós estamos a falar de criar mercado. Para formar, tens que pensar no jogador. O jogador é o mais importante. Exemplo concreto. Mateus Fernandes. Sporting. Não tem espaço na equipa A. Joga na B. Vai para o Estoril. Sai do Estoril, vai para o Southampton. O Southampton só perde. E fica em último lugar na segunda. Ele chega ao West Ham e em 2 dias passa a ser titular do West Ham. Não é uma coisa fácil. Porquê que isto acontece? Isto acontece porque ele teve a possibilidade de jogar a um nível mais elevado, com muito maior intensidade, independentemente da equipa não ter o rendimento que ele esperava que tivesse, como é evidente. Ninguém do Southampton. Eu acho que as equipas 11 pontos ou 13 pontos. As equipas B, se calhar, só por si é um tema um dia destes. Eu acho que é como tudo. Portanto, elas, quando foram criadas, se calhar na cabeça de muita gente, muitos de nós, a equipa B era, no fundo, a equipa sombra. Podia ser um bocadinho a equipa sombra. Temos ali mais um lateral direito. Se o lateral... Vamos ter plantéis mais pequenos. Né? Nós pensámos nestas coisas. Plantéis mais pequenos, os clubes poupam. Lesiona-se o lateral direito, eu vou buscar o da equipa B. Mas isso é um pensamento que ficou lá atrás. Hoje em dia já ninguém... Mas o espírito de criação das equipas B em 99, se eu não estou em erro, não foi nada desse. Imagino que não. Foi criar um degrau para desenvolvimento dos jogadores. Aliás, nós dizemos sempre... Pronto, depois mudou, porque começou a ser uma zona de castigo de jogadores. Não é? Isso, mas isso mal, vais para a equipa B. A minha questão é isso que se pretende. Estes anos todos, e tendo em conta, acho eu, isto é mais outro tema e eu não tenho base técnica para falar sobre ele, mas não me importo de o lançar, até podemos trazer alguém se quisermos, além do Zé. A maturidade dos jogadores parece-me que hoje acontece muito mais cedo, ou pelo menos o mercado está a exigir que ela aconteça mais cedo, e por isso é que hoje em dia os jogadores são transferidos, ia dizer transacionados, transferidos cada vez mais cedo. Portanto, se eles são transferidos cada vez mais cedo, parece-me que eles, para jogar numa equipa B, eles têm de jogar também cada vez mais cedo. E o que eu olho muitas vezes é equipas B, jogadores com 22 anos, com 21 anos. Isso, para mim, já não faz sentido. Portanto, então, que projeto é que é uma equipa B? Qual é o projeto de uma equipa B? E o projeto é a manutenção, não é? É ser competitivo num patamar competitivo para o qual os miúdos de 17 anos eu vou acabar aqui esta parte. Às tantas, tu mantens a equipa B porque tens uma equipa B e porque é chato descer de divisão, é aborrecido explicar porque é que desceste de divisão, mas para que é que ela te está a servir verdadeiramente? Se o jogador a seguir sai e vai sem receberes nada ou receberes muito pouco, pronto, jogar para a BetClick ou para jogar para outro sítio qualquer, mas tu tiveste o jogador na academia 7, 8, 9, 10 anos e não serviu para nada. A mim incomoda-me se calhar é um exagero, mas pronto, penso sobre isso. Percursos como o do Mangas, que é um jogador que chega a um grande, depois de ter estado no Vitória, depois de ter estado no Boa Vista, e quando nós lemos as entrevistas dele, que ainda há pouco deu, antes de estar no Sporting, ele conta que na última época de Júnior, na altura no Benfica, ele não jogava, ou jogava pouco, mas ia à seleção e a seleção jogava, porque os dois que iam à seleção eram os dois do Benfica, provavelmente eram os dois melhores. E ele vai para o Aves e chega ao Aves e é emprestado, a história que já sabemos, é emprestado ao Mirandela, onde encontra este treinador. Portanto, se ele tem, claro, e depois é salvo, do meu ponto de vista, pela Liga Revelação, onde vai para o Aves, se não existisse Liga Revelação, provavelmente não tínhamos este jogador. Portanto, como é que é possível um jogador que vemos com capacidade para jogar num grande, que já jogou o Boa Vista e já jogou Vitória, como é que é possível ter ido parar à Rússia, não ter sido agarrado por um dos clubes grandes mais cedo? E eu acho que isto leva um bocadinho ao início da conversa, que é nós olharmos, acho que se calhar não é fashion tu comprar jogadores no mercado interno, acho que isso pode ser uma parte do problema, portanto é mais... Tem a ver com interesses. Não, eu não ia para aí. Tem a ver com interesses. Eu ia mais que não ia para aí. É mais para a ideia de que tu é melhor dizeres aos teus adeptos que foste buscar um jogador que foi ao campeão, não sei do quê, do que foste buscar ao Vitória ou ao Boa Vista. Boa Vista agora até já desceu. Mas acho que esta é a realidade. E isto, portanto, a coisa para mim é muito cultural. É uma parte do problema é cultural. A maneira como
os adeptos e depois os dirigentes são influenciados por esta visão que a mim me parece errada, do que é o jogador português ou o jogador que está nos outros clubes e o valor que ele verdadeiramente tem versus o valor que as pessoas percepcionam que ele tem. Para mim são duas coisas. Mas os clubes, Luís, os clubes, nós temos que concluir, não é? Depois temos aquelas partes pequenas. Os clubes não podem ficar com todos. E por isso é que há competições. Aliás, hoje a Liga Revelação, tocaste na Liga Revelação. A Liga Revelação nasceu com essa intenção de ajudar os clubes do futebol profissional, acima de tudo os do futebol profissional, a poderem criar valor. E há muitos clubes, como tu sabes, fizeram mais receitas a transferir jogadores da Liga Revelação do que na primeira equipa. E assim apareceu também o Mateus Nunes e o Beto e etc. Alguns jogadores que não apareceriam, muita gente que apareceu. Mas hoje por exemplo, hoje a Liga Revelação, no meu entender, já nós há um ano falávamos sobre isso, precisamos de uma reformulação da Liga Revelação, precisamos de olhar, porque as coisas são evolutivas e, portanto, eu penso que a Federação, mais cedo ou mais tarde, irá pensar nisso, porque é necessário as competições, porque essa é que é a nossa questão. Nós temos uma oferta, a nossa oferta competitiva são as ferramentas que nós damos aos clubes para eles poderem utilizar. No desenvolvimento dos jogadores. A partir do momento em que eles optam por ir buscar jogadores fora do mercado interno e vão buscar jogadores, nós hoje temos Portugal nos primeiros lugares do ranking a nível de seleções jovens. Temos Portugal nos primeiros lugares do ranking de futebol jovem. A Youth League é um bom exemplo do que as nossas equipas conseguem fazer. E depois temos mais de 2/3 de jogadores da Primeira Liga que não são formados localmente. Portanto, eu acho que isto é significativo. Portanto, isto é uma discussão. Mais barato, tem que ser nem sempre mais baratos. Nem sempre mais baratos. E tem que se discutir, porque isto depois tem outro tipo de implicações. Tem uma implicação educacional. Tu queres um produto melhor. Tu andas a educar os jogadores a terem determinado tipo de comportamento e vais buscar jogadores que têm uma escola completamente diferente. Isto tem influência na própria competição. Portanto, isto é muito mais amplo. E por isso é que eu digo, eu discordei muito dentro da Liga de muitas coisas e discordo, e não tem nada a ver com questões pessoais, como é óbvio, tem a ver com questões estruturais, de pensamento, de nós percebermos como é que podemos valorizar a nossa competição. E tu só valorizas as competições com jogadores de qualidade. Sem jogadores de qualidade, tu não tens a mesma valorização, não tinham ilusões. O mais importante que existe no jogo são os jogadores. Por muito que nós, treinadores, sejamos importantes, sim, somos nós que os potenciamos, somos nós que os ajudamos a crescer, os dirigentes, os staffs médicos, toda a gente, sim senhora. Mas eu não conheço ninguém que consiga jogar bem com jogadores que não são bons. Eu não pagava bilhete para te ver no banco, não é? Quer dizer, como é evidente. sabe? Eu não pago bilhete para ver nenhum treinador, eu pago bilhete para ir ver os jogadores. Olha, fechando o tema, eu se calhar passava ao António, seguindo aqui a ordem alfabética, para falarmos um bocadinho sobre mais 2 ou 3 pequenos temas, um para cada um de nós. Vamos a isso. Este primeiro episódio. Vamos ter que ser breves, porque não sei quantos minutos estamos com 38, será verdade? Sim, 37. Faltam 7 parte minutos. que foi introito. Propus-me hoje a trazer aqui, não sei se ao debate, se apenas dizer aquilo que penso sobre as contas das SADs do Benfica e do Sporting que já foram apresentadas, e foram apresentadas ambas com lucros e com lucros volumosos para o exercício de 2024 a 2025, mas é preciso percebermos um bocadinho quais é que foram as motivações, e devo dizer, eu acabei de chegar da Arménia e da Hungria, não tive tempo, provavelmente, para estar não tive tempo para estar a avaliar de forma afincada e demorada aquilo que são os relatórios e contas, tanto de um como do outro, mas aquilo que me chamou desde logo a atenção foi o facto de ter havido lucros, no caso do Benfica, de 34 milhões de euros, no caso do Sporting, de 20 milhões de euros, quando para esses lucros existirem foi preciso haver uma balança de transferências muito mais favorável. E olhando para aquilo que foram os negócios da época passada, o Sporting faz 115 milhões de euros em vendas, e daí se percebe também qual é que foi a preocupação
de vender, transacionar logo o Essug e o Kenda, e eu acho que a transferência do Kenda, do meu ponto de vista, é algo difícil de explicar quando é um jogador de 18 anos, e depois ouço muita gente no Sporting dizer, mas foi uma das maiores transferências da história de um jogador de 18 anos, e foi porque, de facto, poucos clubes transferem o talento que o Kenda tem aos 18 anos, preferem deixar que ele cresça mais um bocadinho para poderem transferir por mais. Pode ter havido ali alguma precipitação, mas era necessário. E era necessário porquê? Porque não tendo sido transferido o Kenda, das duas uma, ou o Sporting ficava com a pressão para ter que transferir o Gyökeres antes do final do exercício, e isso provavelmente ia prejudicar-lhe a capacidade de negociá-lo com o Arsenal, porque aquele fim-capé que o Frederico Varandas foi fazendo teve muito que ver com o facto de ele saber que já tinha as contas garantidas, ou então o Sporting iria apresentar com certeza números negativos, porque basta ver, olhando aqui rapidamente para os números, transferências, compras, 59,8 milhões de euros, vendas, 42,1 milhões de euros. O Sporting no ano passado tinha tido até, se chegar às transferências do Dário Essug e do Giovanni Kenda, estava com uma balança de transferências negativa, com as saídas ou as vendas do Essug e do Kenda, passou a ter uma balança de transferências positiva, 55 milhões de euros de valores positivos para um lucro de 20 milhões, o que quer dizer, enfim, feitas contas à merceeira, até vou pôr aqui quase o lápis atrás da orelha, é um déficit corrente à volta de 35 milhões. No Benfica é mais ou menos a mesma coisa, até o déficit corrente é maior, porque se formos a ver, o Benfica fez na época passada 24-25 compras de 83,9 milhões de euros e teve vendas de 160 milhões de euros. Saiu as pessoas já não se lembram que foi há muito tempo, mas saiu o João Neves, saiu o Marcos Leonardo, saiu o David Neres, e isto tudo apresenta uma diferença de 76 milhões de euros positivos para depois um lucro de 34 milhões, o que nos aponta logo para um déficit de exploração corrente à volta, sem estas transferências, de 42 milhões. É claro que as contas são mais complicadas de fazer, é preciso ter em conta o que é mais-valia, o que é que não é mais-valia, o que é comissão, o que é que não é comissão. Não vamos entrar aqui nesse caminho, mas só para perceber que neste momento há a preocupação dos clubes, no Benfica até por razões eleitorais, creio eu, de apresentar contas positivas, mas que o futebol em Portugal é uma coisa que dá prejuízo. Portanto, é sempre preciso alienar talento para conseguir fazê-lo. Zé, queres comentar rápido? Eu só vou fazer um comentário rápido. Eu só não concordo que a transferência de um jogador com 17 ou com 18 ou com 20 anos seja nesse período de 18, 19... até porque ele até continua a jogar cá mais uma época, que seja um mau negócio. Eu não concordo com isso. Portanto, é muito subjetivo que isso seja um mau negócio. Nós temos que transferir talento, nós temos que formar talento. Nem sempre temos os mesmos, mas temos que formar talento e transferir talento. É a única forma que temos de conseguir mantermos a um nível mais elevado. Avanço para o meu tema. Força. É isso? Uhum. Pronto, eu quero dar realce, acho que houve pouco realce às declarações do Rúben Dias na conferência de imprensa no início desta data FIFA, no jogo com a Arménia. Colocam-lhe uma questão sobre se as outras seleções já olham para nós com mais respeito, e o Rúben diz que sim, que estamos com mais confiança, evidentemente, ganhámos a Liga das Nações, mas ele diz mais confiança sim, porque é uma vitória baseada nos nossos conceitos, no nosso trabalho e nas nossas experiências falhadas já com o Mister. Foi uma vitória muito importante precisamente por isso. Foi um fator de confiança muito importante para todos nós. Poucas vezes, e eu tenho que realçar aqui o Rúben Dias, poucas vezes um jogador aborda o processo. Ou seja, há um processo. E o que ele diz aqui é que nós estamos a viver um processo que já teve momentos em que as coisas não correram tão bem, e que desta vez correram bem. Ou seja, e para haver um processo é preciso haver tempo, é preciso haver trabalho. E só assim é que se consegue lá chegar. Não é por se falar muito para a imprensa, não é por se fazerem muitas conferências de imprensa, não é por ser muito simpático para toda a gente, ou querer sair nas fotografias todas, que se consegue chegar aqui. E o Rúben, eu há muito tempo que não via uma declaração tão assertiva e que fosse tão profunda daquilo que, de facto, tem que se fazer no trabalho de uma seleção ou de um clube, que é ter um processo e todos acreditarem no processo. E, portanto, o que lhes deu confiança não foi só o ganhar a Liga das Nações. Foi ganhar a Liga das Nações com aquele processo que já tinha falhado anteriormente. Ou seja,
O que eles tentam fazer é algo que é contínuo. E isso acho que deve ser realçado e, fundamentalmente, serem os jogadores os primeiros a reconhecerem isso e a estarem confortáveis em trabalhar dessa forma. Eu acho que são declarações que deviam ter sido mais realçadas e que não foram. Eu a parte dos jogadores e das declarações, eu acho que eles hoje têm um entendimento e uma capacidade de expressar aquilo que sabem do jogo. Do jogo não estou a falar só do relevado, tudo o que está à volta, que é muito maior do que era há 20 ou 30 anos, ou 40, quando comecei a prestar alguma atenção a isso, e portanto acho que o Ruben, mas não é só o Ruben, no espaço da seleção. Eu estou a salientar o Ruben porque foi ele que as fez. Foi ele que falou. Eu sobre a seleção vou ter sempre, enquanto o Roberto for treinador, vou ter sempre alguma dificuldade em falar aqui, porque assumo, pronto, é uma pessoa de quem gosto especialmente e, portanto, isso à partida se calhar enviesa um bocadinho a maneira como olho para as coisas, mas eu durante o processo do Roberto, este é um dos temas do qual eu e o António devemos de discordar imenso, eu não vejo nenhum dia em que tenha falhado. Acho que a única coisa que falhou foi nos penaltis, mas isso não é falhar, pronto, são penaltis. O resto nós não falhamos em nada. Nós Portugal, não é? Eu gosto sempre de usar o nós, porque é o que eu sinto. E quando te apuras com 10 em 10, quando não perdes na fase final. Agora, era preciso ir construindo um discurso de que o Roberto não sei o quê, portanto, e foi-se construindo, e uma parte desse discurso ainda ficou, e ok, tudo bem. Mas, na verdade, quando tu vais ver, são os penaltis, pronto, jogámos melhor. Para mim nem é os penaltis, é aquele último lance em que a bola está no Nuno, e se o Nuno mete a bola na baliza, nós ganhávamos, e a França ia muito bem. Portanto, é assim que eu vejo a seleção do Mas eu não estou aqui... Olha, isso pode ser tema lá para outubro, quando nos apurarmos para o Mundial. Sim. Luís, aqui a conversa, até porque eu estou à vontade em relação a isso. Portanto, eu também saí da federação tal como tu, portanto, só que estou mais à vontade, falarei sobre isso se for necessário, sem problema absolutamente nenhum. O que eu estou a querer dizer é o entendimento de um processo, ou seja, foi importante ali. O que é que deu confiança? O que deu confiança não foi só ganhar a Liga das Nações. Ganhar a Liga das Nações. Agora, não. Ganhámos da mesma forma que já tínhamos perdido antes. Sim. Portanto, isto significa o quê? Que há alguma consistência. Depois podemos discutir se é errado, se não é errado. Isso é outra questão. Eu não estou a levar a discussão para depois se fez a substituição tarde, se fez a substituição cedo, se devia ter mexido aqui, se jogava o A ou jogava o B. Não é nada disso. Mas olha, amigo, já estamos no período de compensações e eu não vi quantos minutos é que o árbitro deu. Portanto, ainda há uma... Também a parte do Não, podemos seguir em frente. Não, eu acho que se eu fosse começar a falar sobre isso, não é que eu seja um crítico feroz, que não sou, mas íamos resvalar claramente no tempo e não quero isso para a primeira emissão. Eu se calhar fechava só aqui com o futebol feminino, falando de duas ou três coisas rápidas. Uma, o início da época tem sido excelente. Portanto, esta é a primeira vez que Portugal tem 3 clubes nas competições europeias. Portanto, Portugal está no ranking, está melhor no feminino do que está no masculino. Claro que todos sabemos porque é que isso acontece, não vale a pena falar sobre isso. Mas pronto, em termos de objetivo e de factos, temos três equipas nas competições europeias. O Benfica conseguiu ir direto à fase de grupos. O Sporting jogou ontem, e por isso eu trouxe aqui o tema também, e ganhou 2-1 em Roma com um gol da Carolina Santiago e uma assistência da Carolina Santiago para a Telma, portanto os dois nos descontos. Então, é um resultado extraordinário. Não está tudo feito, mas está metade feito. O próximo jogo é para a semana em Rio Maior, e se correr bem, vamos ter 2 equipas. Portugal vai ter 2 equipas na Champions feminina na fase de grupos, o que é uma coisa incrível. Fase de grupos, que este ano é fase de liga, não é? Sim, portanto, o Braga, lá atrás, jogou em Milão com uma equipa islandesa e com uma equipa norueguesa, ganhou a equipa islandesa e isso permitiu-lhe automaticamente ir para a segunda competição que a UEFA criou. Portanto, é a primeira vez que vamos ter uma espécie de Liga Europa
que vamos ter este ano, portanto também um bom resultado, e a equipe depois perdeu 1-0 com o Brann, e o Brann ontem ganhou 1-0 ao Manchester United, portanto um resultado, eu vi o jogo do Braga, acho que o Braga tem uma boa equipa também. Também vi ao vivo o Torriense Benfica da Supertaça, para mim é um grande jogo de futebol, dos melhores que eu vi de futebol feminino em Portugal. Eu acho que nós podemos ter o melhor campeonato de sempre esta época. Portanto, com pelo menos 5 equipas, incluindo isto o Valadares, portanto, os 3 grandes, mais o Torriense e o Valadares. Não estou a dizer que o Valadares vai lutar para ser campeão, não é isso? Mas que pode tirar pontos às equipas de cima, estou convencido disso. E, portanto, isso seria com mais 2 equipas na Champions se acontecer, o Braga eventualmente a conseguir ainda aguentar-se na outra competição, seria incrível para a progressão das jogadoras, dos clubes e para trazer mais gente para o futebol feminino. Deixa-me só esclarecer, quando falas nos 3 grandes, aqui é Benfica, Sporting e Braga, porque o Porto ainda não está, embora esteja a caminho. Não é? Sim, grande, porque tem andado lá em cima desde o início. O Porto vai jogar a segunda divisão também vai ser a melhor segunda divisão de sempre, obviamente, basta ter o Porto, e o Porto vai atrair muita atenção para essa competição, que do meu ponto de vista, com 16 equipas, ainda não é um modelo certo, para o ano já será um modelo mais próximo do modelo certo, mas seguramente melhor do que era em todos os anos, vai ter lá as 3 equipas B, e isso só por si também vai ser muito, muito interessante. Para mim este era o último tema que eu trazia para fecharmos. Eu olho para ali, temos com 51, se calhar 50, mas é mais 4 ou 5 do que era. Eu abri, se calhar pedi ao António para fechar e dizer que para a semana estamos cá outra vez. É isso, para a semana cá estamos outra vez. Eu, o José Coceiro, o Luís Sobral, para a sexta-feira à 3, para debater estes temas que se esgotam, não se esgotam na espuma dos dias, porque não estão presentes na maior parte dos fóruns que vão sendo debatidos por aí. Espero que tenham gostado e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.